Oi, gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais uma live do projeto Magra com Plantas. Meu nome é Fernanda Kionka, tô aqui para compartilhar com vocês as principais estratégias para te ajudar na tua jornada para ficar magra de forma natural, sem fazer dieta, com alimentação baseada em plantas. Então vamos lá. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero falar sobre a pergunta que a Tatiana me fez ontem, deixou lá nos comentários, eu prometi para ela que eu ia responder aqui na live. E ela me perguntou: fale do seu café da manhã, sugestões de café da manhã, e se é bom pular o café da manhã, ou pular essa refeição é tranquilo. Então foi mais ou menos o que ela me perguntou. O que acontece? Hoje, o que eu faço hoje no café da manhã? Tá? Quando eu consigo acordar bem na hora certinha, eu acordo e a primeira coisa que eu faço é tomar uma água morna, uma xícara de água morna com meio limão, né? Assim já começa ali, né, esse processo de desintoxicação, né? Da gente acordar bem já, né? Então, realmente eu procuro, né? Às vezes quando eu tô na correria eu pulo essa etapa, mas no geral, quando eu tô com tempo, eu faço isso, né? Então eu tomo meu limãozinho, água com limão ali, cedinho, né? Uma água morna. E aí, enquanto isso, eu tô ali preparando, começo a preparar o suco verde. Então eu começo a preparar o suco verde. Geralmente eu coloco couve, salsinha, gengibre, a linhaça. Também coloco às vezes chia, quando eu deixo hidratada na geladeira a noite anterior. Que mais eu coloco? Basicamente isso. E suco de limão. Não pode faltar suco de limão no meu suco verde. Então, é isso. Aí eu preparo o suco verde, né? E aí depois, enquanto isso, o Rafa ali já tá comendo o pãozinho dele, que ele gosta de manhã, né? Ele toma suco verde comigo, ele come o pãozinho depois. E depois, um pouco mais tarde, então eu como o meu café da manhã favorito, que nada mais é, gurias, é a coisa mais simples do mundo. É o mingau de aveia. É o meu café da manhã favorito. É o mingau de aveia que eu gosto de fazer com leite vegetal. E eu coloco ali simplesmente aveia, coloco leite vegetal, uma colher de chá de canela em pó e misturo, né? Até aquela aveia ficar um mingau mesmo. E depois eu coloco frutinhas por cima. E geralmente que eu uso, tenho usado até só as frutinhas vermelhas congeladas que eu tenho aqui no freezer. Mas também pode ser qualquer outra fruta, né? Então esse é o meu café da manhã favorito. Por que é o meu café da manhã favorito? Porque eu gosto do meu café da manhã ele ser mais quentinho, sabe? De trazer um conforto. Então eu prefiro fazer esse mingau ali de manhã porque ele é quentinho, assim, então me traz um conforto e me deixa bastante saciada. Então, segundo respondendo a pergunta da Tati aqui, sugestões, tá? Então, assim, depende muito nós temos preferências, né? Então, por exemplo, assim, quando tá muito calor, no caso aí vocês estão começando ali, já tá na primavera, já deve estar começando a esquentar, chega o verão. Então tem opções a gente fazer um café da manhã mais friozinho, né? Ou eu gosto do café da manhã mais quentinho, morno, como eu falei, né? Então assim, quando tá calor, eu já tô mais disposta a comer algo mais frio. Então assim, dá pra ser, por exemplo, fazer uma batida não que eu digo vitamina completamente líquida, assim, né? Então, assim, colocar ali umas bananas congeladas com alguma outra fruta, pode ser fruta congelada, como manga, né? E já vi muitas pessoas colocarem, assim, banana congelada e coloca frutas, tipo morango, pode ser, sabe? Pode ser qualquer outra fruta e bater aquilo, porque a banana congelada, ela dá aquela consistência meio que de um sorvete, sabe? Fica tipo um smoothie, sabe? Só que assim, fica parece mesmo um smoothie, sabe? Um sorvete meio cremoso, derretido, assim. E aí, o que dá pra fazer? Dá pra colocar mais ali umas rodelinhas de banana por cima, colocar semente, sabe? Semente de abóbora, semente de linhaça, semente de girassol, colocar assim por cima algumas castanha de caju, então fica uma delícia, ou alguma outra frutinha por cima, sabe? Então aí é que nem como se fosse aquele açaí gelado, sabe?
só que com frutas, que não é o açaí, né? Por exemplo, a banana dá a base, a banana deixa mais cremoso, assim, né? Então, isso ajuda muito. Então, se a gente quer essa opção do café da manhã mais geladinho, isso pode ser uma boa opção, né? Outra coisa, um café da manhã mais simples, como por exemplo, suco verde, né? E comer frutas. E também quem gosta, às vezes tem gente que gosta ali de comer um pãozinho de manhã, né? De preferência ali integral, né? Um pão assim, quanto mais, vamos dizer assim, mais caseiro, mais natural possível, com sementes, farinha integral, tudo isso ajuda muito, né, pra gente começar bem o nosso dia, né? Então ali com as farinhas integrais, então como eu falei, e também tem opção e que eu acho muito bom assim começar o café da manhã com aveia, porque a aveia ela é rica em fibras, a aveia tem bastante proteína vegetal também, então dá muita saciedade a aveia. Eu consigo manter, depois que eu como aquele mingau, eu consigo me manter satisfeita por toda a manhã praticamente, e vou ter fome só mesmo na hora do almoço. Então eu não sinto necessidade daquele lanchinho no meio da manhã, sabe? Eu só tenho fome realmente lá no almoço, né? Ali quando tá chegando o meio-dia já começo a sentir fome. Mas então eu consigo me sentir muito bem saciada, porque imagina aveia, banana. E também tem uma opção de fazer que nem com aveia, só que de uma forma um pouquinho mais fria, geladinha, que aqui em Londres já ouvi falar muito do overnight oats, né? Que é aveia, que é muito fácil de fazer, não? Então a gente pega ali o leite vegetal, coloca a aveia no potinho e pode colocar cacau em pó, sabe? Pode colocar cacau em pó e misturar assim, né? E deixar aquilo da noite pro dia, sabe? Deixar do dia para isso, da noite pro dia, né? Então aí no outro dia o que vai acontecer? A aveia, ela incha porque ela vai absorver aquela água e fica como se fosse quase que um mousse, uma consistência. Também é legal de colocar a chia, semente de chia também, que vai dar uma consistência de mousse, assim, e frutinhas também. Fora que também castanhas, sementes, é sempre bacana. Então, isso aí são boas opções de café da manhã, né? Que como a Tati aqui tinha me perguntado, então eu trouxe aqui para responder. Então, assim, agora falando do tema mesmo da live de hoje, que o tema deixa eu até colocar aqui, ó, o título, vamos ver, ó, você também pode. O que eu quero dizer com isso, né? Você também pode. Porque acredito, né, que pode ser que algumas de vocês devem pensar assim: ah, não, mas para Fernanda é fácil, porque ela já é natureba e já sempre foi assim. E isso não é verdade. Então eu quero trazer para vocês um pouco da realidade mesmo, né? E de que qualquer outra pessoa consegue emagrecer de forma natural sem fazer dieta. E não tem nada de especial, não tenho nada de especial que outra pessoa não consiga fazer, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na minha família não tinha ninguém vegetariano ou natureba ou super preocupado em relação aos alimentos e saúde. Opa, desculpa, deixa eu arrumar aqui. Então, não tinha isso, né? Pelo contrário, assim, a gente tinha uma alimentação, assim, hoje bastante questionável. E o que acontece, tá? Deixa eu arrumar aqui, então. Por exemplo, né? Quando eu era criança, eu me lembro muito bem, se vocês aí estão dos anos 70, nasceram nos anos 70, vão lembrar também, de ir no supermercado. Eu me lembro, assim, de uma história quando eu fui no supermercado com meus pais, né? No final de semana, nós íamos juntos, assim. E lá ele comprava, todo final de semana, e meu pai comprava um saquinho de salgadinho para cada filha. Sabe? Era cada filha escolhia lá um saquinho de salgadinho e comprava. E eu gostava muito, né? Então eu era a guria dos salgadinhos. E o que acontece? O meu pai, ele gostava muito dessas coisas, né? Desses alimentos. Então, né, uma forma de demonstrar carinho e demonstrar amor, assim, era nos dando esses salgadinhos. Então isso, olha só, né? Então a gente já começa a adquirir esses hábitos desde pequena ali. Então eu comia muito salgadinhos, né?
E também na minha casa, eu me lembro assim também da minha mãe, teve uma época que tava todo mundo meio enjoado dos alimentos e tal, e aí minha mãe, vou fazer uns cursos de culinária. E adivinha, né, gurias, o que, que ela fez de curso de culinária? Ela foi lá e o curso que ela fazia era de salgadinhos, eu me lembro, era empanadas, era empadas, era todas essas coisas assim, né, pastéis e tal. E isso já era adolescente, eu já tava acho que no segundo grau, ali por ali. E eu me lembro que minha mãe começou assim, e daqui a pouco ela parou de fazer, né? Meu pai gostava muito dessas coisas, então tinha cachorrinho, tudo, ela fazia muito assim. E todo mundo lá em casa começou a engordar, sabe? Todo mundo lá em casa começou a engordar e ela parou de fazer. E eu tenho muitas lembranças, assim, eu me lembro da minha mãe fazendo ambrosia. Então imagina, né, como era ambrosia. Eu me lembro, assim, eu adorava, né? Então assim, era um panelão com aquele monte de gema de ovo, né? E um monte de açúcar. Eu me lembro dela colocar açúcar assim, ó, né? Quem é que lembra disso nessa época, né? Então, assim, de colocar muito açúcar, sabe? Então, imagina aquilo ali, a gente comia, né? Não era um evento, aquilo ali ficava na geladeira e a gente comia durante a semana. Então, como é que a gente não ia engordar, né? Não tinha como não engordar, né? Então, assim, a família ali estava passando por esse problema, né? Como eu era adolescente naquela época, eu não estava engordando. Mas, né, é uma coisa que é um hábito que a gente vai adquirindo. Então, né, o sabor doce, enfim, essas coisas. E aí, o que acontece, né? Então, tem essas coisas assim eu vou fazer, né, na época, né? Então, muitas empadas, os salgadinhos, né? Tudo com massa branca, muita fritura. Então, é complicado. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Eu não cresci no ambiente dos naturebas lá, nem eram veganos, nem vegetarianos, longe disso. Então, eu cresci nesse ambiente. Então, qualquer outra pessoa consegue como é que eu vou dizer, realmente fazer uma alimentação baseada em plantas sem mesmo ter tido um background, vamos dizer assim, acostumada desde a infância com esses alimentos. Eu nunca fui, não me lembro. Naquela época nem tinha, não me lembro de brócolis, não tinha essa variedade de vegetais que a gente tem hoje, né? Naquela época, não sei vocês, mas na minha época a salada, né, gurias, era alface com tomate. Era alface, tomate e a outra salada era a salada de batata, aquela do churrasco, com maionese. E maionese e ovo. Enfim, era basicamente, a comida era basicamente isso. Né? Então, assim, eu me criei nesse ambiente com esses alimentos, assim. Então, esses alimentos faziam parte da alimentação. Então, se eu me criei nesse ambiente com esses alimentos, qualquer uma, sabe? Pode também emagrecer de forma natural. E o que acontece? Tanto que é que na minha adolescência, né, eu vivia de salgadinho. Olha só a Jaque aqui, ó. Minha mãe fazia muito chicória. Olha que maravilha! Porque a minha não fazia, não. Ela fazia muita couve, só ela gostava bastante. Mas chicória eu fui aprender depois de velha, sabe? Né? Depois de mais velha que eu fui aprender a comer chicória. Ótimo, né? Sabe que agora eu tô falando, já que eu me lembrei, sabe como é que a minha mãe começou ela queria que a gente comesse espinafre, né? Ó, que legal, né? Já tinha consciência de comer mais verdes, né? Sabe como é que ela fez lá em casa pra gente comer espinafre? Eu achei interessante. Ela começou a fazer pizza de espinafre. Porque ela fazia espinafre de tudo que era jeito e ninguém queria comer lá em casa. Então tá, todo mundo gosta de pizza? Então tá, vou fazer uma pizza pra vocês de espinafre. Então, basicamente, ela usava a massa da pizza, né? E o que ela colocava o molho vermelho. E aí, o que ela fazia com o espinafre? Ela fazia tipo um creme de espinafre, né? Um creme mesmo, né? Tu vai lá, bate o espinafre, cozinha ele, bate e tal, ele vira um purê, sabe, de espinafre, com um pouco de queijo e tal. E ela colocava queijo, né? Um monte de queijo na pizza e colocava espinafre. E ficava super bom. Até então que eu fiz uma vez, eu já fiz umas 3 vezes pro Rafa. E ele adorou a tal da pizza de espinafre, porque fica bem gostoso. Só que, claro, né, gurias, eu não coloquei queijo na pizza. Mas, assim,
Fica bem bom. Então, assim, foi uma forma que ela encontrou para fazer com que a gente comesse espinafre. Então, assim, que nem falou, ó, a Jaque aqui, ó, isso foi muito bom para a família. Sim, maravilha, assim, porque imagina, fazia muita verdura. Ó, a minha mãe fazia, até que fazia muita verdura. Ótimo, claro, porque o que acontece, né? Quando na nossa família, a nossa mãe principalmente, né? E em geral são as mães, pelo menos naquela época, cozinhavam bastante. Quando elas já conseguem introduzir mais essa alimentação com os vegetais, fica mais fácil a gente manter isso no longo prazo. Mas só para trazer para vocês entenderem, ah, mas para Fernanda é mais fácil, não foi fácil. Porque como olha aí, ó, já que tua mãe fazia chicória lá em casa, não era espinafre assim, mas não tinha muitas coisas não, assim, realmente tinha muita, era carne, era massa e enfim, né? A minha mãe lá também fazia as lentilhas e tal, mas tinha muita farinha, tinha muito arroz branco e não se tinha muito hábito do arroz integral, né? E também assim muita carne, muita massa, né? Então assim, e basicamente também muito sanduíche à noite, muitos laticínios. Eu acho que na minha infância, das coisas que mais prejudicou realmente foi comer muito laticínios, assim, queijo, laticínios, leite, enfim. Então, tudo esse que eu quis trazer para vocês aqui, né, que é possível, sabe? Mesmo que a gente tenha vindo de uma família que se alimentou muito mal, ou mesmo que a gente tenha vindo de uma infância que tenha se alimentado mal, ou mesmo que a gente tenha passado até na vida adulta se alimentando mal, sempre é possível, né? A gente virar, né? Virar a página aí e começar de novo, né? E tomar outro rumo. É sempre possível, porque muitas vezes eu vejo, né? Eu percebo assim em algumas mulheres, ah, não, mas é que isso é fácil para ti, tal. É que a gente precisa entender que é um caminho, né? Que é uma caminhada. E cada uma tem a sua história, né? E a sua forma de encarar todo esse processo. Então, para algumas vai ser mais rápido, né? Então, fazer uma alimentação mais natural, fazer essa transição para uma alimentação mais natural. E para outras vai levar um pouco mais de tempo. Mas o que é importante, a principal mensagem que eu quero trazer nessa live é que é possível, independente da onde que a gente tenha vindo, né? Em que ponto que a gente está hoje, se a gente tem uma alimentação muito ruim ou se não é tão ruim assim, dá sempre para mudar. Nunca tá perdido, né? É sempre esperança, tem sempre um jeito. Então, porque assim, né? A gente precisa entender que a gente precisa dar os primeiros passos, né? E só da gente estar consciente que a gente precisa fazer isso já é uma grande coisa, né? Olha só, vocês aqui, né? Estão querendo buscar isso, estão querendo buscar uma alimentação mais saudável, né? Emagrecer de forma definitiva, se sentir bem, né? Ficar mais satisfeita, realizada. Então, assim, esse é o primeiro passo, porque, olha só, tantas pessoas, né, precisam disso também e não estão preocupadas com isso, né? E tá tudo bem, tá tudo bem. Mas o importante é primeiro a gente ter a consciência do que a gente precisa disso, né? Que a gente precisa fazer uma alimentação mais saudável e que é possível, né? Mesmo que a gente tenha vindo lá, como eu estava contando para vocês, né? Da família e tenha comido muito salgadinho, né? Então todas essas coisas, o que vocês comeram, gurias, quando eram na infância? O que era? Porque lá em casa era isso, né? Era muito refrigerante, né? O hábito do refrigerante. Isso que o refrigerante basicamente começou na questão dos aniversários, né? Na minha época lá era nos aniversários os refrigerantes, assim. E depois que eles foram, né, entrando na rotina das pessoas, e aí começaram ali já a tomar conta e era todo dia. E aí já vinha aquelas garrafas maiores, né? E a gente já tomava refrigerante todo dia. Então, quando na minha época, quando eu era criança, 1 litro de refrigerante dava para todo mundo, né? Nós éramos em 5. Depois, mais tarde, eram 2 litros de refrigerante e ia tudo na refeição, né? Já dobrava a quantidade. Então, mesmo assim, né? Também
Até a questão do refrigerante, né? A pior coisa que a gente pode tomar é refrigerante, né, gurias? Porque tem muito açúcar, tem um monte de substâncias ali artificiais, principalmente até o refrigerante diet, light, né? Isso insistia muito com as pessoas que estavam perto de mim e tomavam, né? Eu digo, não, mas é pior que o refrigerante normal, é pior, né? Então é difícil das pessoas entenderem, né? Porque o adoçante é pior que o açúcar, né? Como eu falei na live de ontem, né? O adoçante faz com que a gente tenha mais vontade de comer e tomar bebidas adocicadas, assim. Então é pior, né? Fora que tem todos aqueles aspartame, aquelas substâncias artificiais lá que faz mal. Então o refrigerante é pior, assim. Então o refrigerante, esse light, diet ou zero, sei lá, tal. Então eu, por muito tempo, assim, eu fiquei nessa luta lá, né, com as pessoas que estavam perto de mim, que, poxa, né, esse refrigerante não leva a nada. Mas é difícil, né? Então, às vezes a gente tá naquele vício, assim, fica difícil, né? E como é que é, gurias, pra vocês? Me contem um pouquinho. Então, assim, então, voltando ali, né? Então, você também pode. Então, independente se a gente tá naquele momento lá, mas Fernanda, eu acordo de manhã e tomo um copo de Coca-Cola, sabe? Meu Deus. Então, assim, é possível, é possível. Só que em vez da gente imaginar assim, mas às vezes, mas eu queria estar assim já, eu já queria estar gostando de suco verde aqui. Entende que quando a gente planta uma sementinha, ela leva um tempo para germinar? É a mesma coisa. Quando a gente planta essa sementinha de querer mudar os hábitos, de ter hábitos mais saudáveis, de fazer uma alimentação mais com plantas, né, com vegetais naturais e tal, é uma plantinha que a gente planta. Então a gente precisa entender que ela vai crescendo. Olha só, eu não tomo refrigerante faz mais de 10 anos. Olha que maravilha, hein? Que maravilha. Eleonora. Não, maravilhoso, porque o que acontece, né? A gente, como eu falei, o problema todo é criar o hábito do sabor doce, né? E nada mais é que o refrigerante fica trazendo isso. Fora que é puro açúcar, né, gurias? Puro açúcar. E toda a questão também, que imagina quando a gente toma um refrigerante nas refeições, ele atrapalha totalmente a absorção dos nutrientes, né? Porque tem gás, né? E o gás do refrigerante atrapalha a absorção dos nutrientes. Então a gente vai lá, né? Mesmo que coma uma comidinha um pouco mais saudável, toma refrigerante, né? A gente não consegue absorver bem aqueles nutrientes que estão lá nos alimentos, né? Então esse é um problema. Então, quando a gente consegue, né, tirar o refrigerante, eu acho que o refrigerante é uma das primeiras coisas que a gente precisa realmente eliminar ou reduzir da alimentação. Uma das primeiras coisas. E coisas alternativas que a gente pode fazer em relação ao refrigerante é de pegar e, por exemplo, assim, coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, uma transição lá, água com gás. Água com gás é melhor do que tomar refrigerante. Mas tem gás, tudo bem, mas é melhor do que tomar refrigerante, entende? Sabe que, como eu falei, quando eu tava falando, a gente plantar uma sementinha e entender que tem um tempo para germinar, né? Pra gente entender que a gente precisa ter uma jornada, uma caminhada onde a gente tá hoje, onde a gente quer chegar. A gente precisa só acreditar no processo e ter paciência que a gente vai chegar lá, né? Então, são pequenas coisas, assim. Então, por exemplo, o refrigerante, né? E a água com gás. Como é que a gente troca água com gás também? O outro passo é fazer uma água saborizada, né? Tomar uma aguinha saborizada, colocar ali as rodelinhas de laranja. Tem tantos tipos de água saborizada que a gente pode fazer. Rodelinha de laranja, a gente pode fazer com limão, colocar hortelã também no copo. Então fica uma delícia, né? Então, assim, são coisas que a gente vai fazer, porque o ideal mesmo é a gente tomar água, né? A gente vai lá tomar água, líquido, água. Mas a gente precisa entender que, para eu que tô nessa etapa aqui, vamos dar por exemplo, né? Que eu tomo refrigerante todos os dias, né? Eu tenho o hábito do refrigerante. Para eu chegar nessa etapa aqui, de não querer mais tomar esse refrigerante e tomar água, eu preciso, né, subir esses degraus.
Tem gente que consegue dar um salto e pular de vez. Tem gente que precisa subir os degraus. E é isso que a gente precisa entender, né? E cada passo é uma vitória. Comemore e celebrem cada vitória que vocês fizerem em relação à alimentação. Nossa, hoje eu consegui não tomar refrigerante. Nossa, que legal, sabe? É de verdade, é uma conquista, né? Às vezes, assim, para muitas de nós, nossa, a gente não valoriza. Muitas vezes a gente não valoriza. Ah, mas é que eu queria ter deixado de comer a semana inteira, tomar a semana inteira. Não, vamos pensar pequenininho, vamos começar devagarinho, né? Os pequenos passos. Um dia. Sabe aquela história dos alcoólatras anônimos que eles falam só por hoje? É uma forma bacana de pensar quando a gente quer fazer algumas mudanças em hábitos que a gente considera que não são saudáveis, né? Então, assim, só por hoje, né? E aí a gente celebra, poxa, eu consegui, né? Eu não tomei refrigerante hoje, olha que legal, né? Então, assim, é uma conquista, é muito bom. Então, a gente precisa realmente celebrar tudo isso. Então, assim, e vocês, gurias, o que me contam aí em relação à questão do emagrecimento? Quais são os principais desafios que vocês encontram? Me conta um pouquinho. E olha só, né? Então, o que acontece, né? Tem o refrigerante. Ah, eu lembrei também, sabe? Ontem da live, alguém tinha comentado da questão acho que foi do leite condensado, né? Ah, do leite condensado. O que acontece, né? No Brasil, quando a gente sai para fora do Brasil, a gente começa a analisar coisas no Brasil que a gente tá dentro ali e não percebe, né? Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu percebi em relação à sobremesa no Brasil, não tô falando do leite condensado doce, como é doce a nossa sobremesa no Brasil. Gente, é muito doce. Só que quando a gente tá lá e a gente não tem contato muito com outras culturas, a gente muitas vezes não percebe como é doce. Eu não sabia que era tão doce, até que quando eu fui morar na Itália em 2006, né? Então, e lá eu comecei a comer as sobremesas e eu percebi, nossa, isso aqui não tá doce. Eu não achava muito doce. No início, assim, me incomodava um pouco, porque eu digo, nossa, podia ter um pouquinho mais de açúcar, sabe? Não tá tão doce. Mas ao mesmo tempo que eu fui comendo, né? Imagina, comida, né? Então, assim, eu comia sobremesa maravilhosa, assim. E eu nunca esqueço, assim, eu trabalhava num escritório. Quando eu morei na Itália, eu morei lá em Gênova. E eu arquiteta na época, né? Então eu trabalhei num escritório. E às vezes tinha uma colega minha que me levava para tomar um café, né? E lá tinha as crostatini, que eles chamam, que nada mais é que umas tortinhas de frutas, tá? Tortinhas de frutas. E eu ficava aquilo ali, chamava minha atenção, sabe, gurias? A gente vai no café e aquilo brilha, tem aquela luz, aquela coisa maravilhosa. Então eu tomava o café com ela e disse, nossa, um dia eu vou comprar. Aí um dia eu comprei a tal da crostatini, né? Lá, a tortinha de frutas. E eu comecei nossa, mas como é saboroso, sabe? O sabor, né? Eu comecei a sentir mais o sabor da fruta. Eu comecei a ter mais prazer naquela sobremesa. Olha aqui a Carmen. Tô feliz, pois essa semana fez de pé de moleque para meu marido e não tive vontade de comer. E hoje fiz feijoada e não comi. Olha só, Carmen, tu fez pé de moleque e teu marido não comeu. Não deu vontade. Olha que legal, viu? Isso aí é ter o controle sobre o alimento. Isso aí é que eu chamo de ter o controle sobre o alimento, né? Da gente fazer e não é que, sabe, gurias? Isso aí, Carmen, isso agora é o segredo, essa é a mentalidade da gente. Não é que não pode comer, ela não tem vontade de comer. Olha a diferença. Não é que eu não posso comer o pé de moleque, né, Carmen? Não é que não pode comer, mas é que ela não tem vontade. Por que não vai comer? Então, por isso que muitas mulheres acham que vai ter restrição, mas é que, na verdade, elas não sabem, porque nunca experimentaram, que quando a gente faz uma alimentação baseada em plantas, né, como a Carmen, que eu sei que ela tá aderindo, né, então já começa a sentir que diminui a vontade de comer doce de forma natural. E as pessoas não acreditam, gurias.
Ó, a Carmen, antes comia tudo. Ah, e lembrando, né, Carmen, que a feijoada é bom. O problema é quando tem as carnes de porco lá, aquelas coisas. Mas se é feijoada sem carne, é ótimo, porque o feijão é maravilhoso, né? Então, assim, a Gleide, agora eu como pouco só de medo de engordar. Gleide, não faz isso. Agora eu como pouco só de medo de engordar. Tu tá falando do quê, Gleide? Tu tá falando de comida de verdade? Se for comida de verdade, não, a gente tem que comer bastante. Não come pouco, não. Então depende, me diz aí o que tu tá falando de pouco. Tu tá falando de doce, tu tá falando de... Porque se tá falando de doce, beleza, mas tu tá falando de comida de verdade, como grãos, feijões, né? Os legumes, as verduras, as frutas, né? Então, as sementes, não, esses aí a gente tem que comer, né? Então, olha só, adorei conhecer seu trabalho, preciso ir sair. Abraços, abraço, Leonora, e a live vai ficar gravada no feed se quiser assistir depois, tá? Olha só, a Carmen era mais de... Era mais que completa a feijoada. Entendi, devia até ter uns pedaços de... Muito pedaço de bicho lá, né? Mas olha que legal, né? Então, assim, ó, doce e cerveja. Ah, não, Gleide, esse aí realmente a gente tem que reduzir, tá certo? Tá, isso realmente, doce, cerveja, isso aí. Tá certo, isso aí realmente. Porque acontece, né? A gente tava falando dos doces. E o doce, tá falando do doce. Como o doce no Brasil é doce demais, o gurias, né? Então, assim, quando eu tava contando pra vocês, né? Que eu morava na Itália, lá eu tava em Gênova, e eu comecei a comer sobremesas que eram menos doces, né? Então, quando eu ia pro Brasil de visita, na época, e aí minha mãe fazia lá, minhas irmãs inventavam da tal da cassata de bombom, sabe a cassata de bombom? Eu não conseguia comer mais. Aquilo era tão doce, que eu não conseguia comer mais. Eu, Fernanda, que comia salgadinho, que comia polenguinho quando era na infância, comia bala, comia todas as besteiras que vocês imaginam. Podem imaginar, tá? Comecei a achar muito doce a tal da cassata de bombom, né? Ó, a Jaque, amo paçoca. Ah, sim, né? Amendoim, amo amendoim. Gurias, muito bom amendoim. Mas dá para fazer algumas sobremesas de amendoim, né? Que a gente coloca para triturar com tâmaras, que fica uma delícia. Fica muito bom também, né? Não vou dizer que substitui a paçoca, mas dá para dar aquela... Porque eu amo amendoim, muito bom. Então, triturar com tâmara, assim, fica muito bom, sabe? Colocar com tâmara e aveia e faz tipo como se fosse aquelas bolas, sabe? Tipo uma bolinha, assim, eles chamam de energy balls, né? Que são as bolinhas energéticas, fica bem bom. Ó, olha, eu botei aqui. Minha filha é viciada em chocolate. Olha só, né? O chocolate. Então, olha só. Olha que interessante, eu vou anotar aqui, tá? É interessante colocar aqui o que vocês estão me dizendo, que aí eu anoto e falo depois para ajudar também. Então, assim, o que acontece, né? Então, como eu tava falando, é muito doce, né? Então esses alimentos são muito doces, e aí a gente tem vontade de comer mais doce. Então, quando a gente deixa de comer esses alimentos muito doces, quando a gente come, aí a gente nota a diferença. Então, comecei a perceber que as sobremesas no Brasil são muito doces, tem muito leite condensado. E é por isso que nós, né, os nossos filhos, acabam ficando viciados em doce, porque quanto mais a gente come, mais a gente tem vontade de comer. Então, assim, mesmo, lembrei que um dia, eu vi até no GNT, muito tempo, que já faz mais de 5 anos que eu não assisto televisão, mas uns 6 anos eu acho que eu não assisto televisão, mas naquela época eu gostava de ver o GNT, e eu me lembro de ver o Jamie Oliver, uma vez que veio pro Brasil, né? Ele veio pro Brasil, não sei se foi naquela época, mas eu sei que uma época ele foi pro Brasil e foi se encontrar com a Bela Gil, que eu gostava muito de assistir o canal, né? O programa dela. E aí eu me lembro, tá? De uma história que o pessoal foi lá e foi servir as sobremesas brasileiras pro Jamie Oliver. Levaram, assim, brigadeiros, levaram... O que mais que levaram? Acho que era quindim, cocada, eu não sei. O que aconteceu, gurias? Ele não gostou.
Ele não gostou das sobremesas. Sabe por quê que ele disse que não gostou? Porque ele disse que achou muito doce. Por que acontece? Quando a sobremesa, quando o doce... Eu já vou voltar a falar do chocolate, tá? Quando o doce não é de qualidade, a gente coloca muito açúcar. Sabe por quê? Para ter gosto. Quando o doce tem ingrediente de qualidade, a gente não precisa colocar muito açúcar. Então essa é a diferença. O problema é que no Brasil tem uma cultura da gente não... quando a gente mora fora, a gente consegue perceber um pouco melhor que não existe tanto assim, a gente não tá tanto atenta à qualidade dos ingredientes, né? E aí acaba colocando muito açúcar. Mas isso é cultural, isso vem dos nossos avós, né? Das nossas mães. Então já aqui na Europa, quando a gente vai lá para França ou na Itália, eles têm vamos dizer assim, um cuidado e exigem uma qualidade dos alimentos muito melhor. Você vai levar um italiano para comer, ele não vai comer brigadeiro, gurias, dificilmente. A não ser um italiano meio abrasileirado, ele não vai gostar. Sabe, a gente chega querendo agradar, né, os amigos estrangeiros e tudo, eles não gostam. Né? A não ser que tenha, né, o paladar assim muito doce e tal, mas em geral eles não gostam, eles não acham bom. Por quê? Porque tem muito açúcar. E o leite condensado, então, eu não posso... Bom, eu não como nada que tenha leite, né? Mas há muito tempo eu já não conseguia nada. Depois que eu vim morar fora, eu já não conseguia nada que tinha leite condensado praticamente, porque era doce demais. E sobre o chocolate, amo a Bela Gil, receitas maravilhosas, muito legal. Eu também amo a Bela Gil, é muito legal, adoro os programas delas, receitas, tudo é muito legal, muito bacana mesmo. Excelente referência à alimentação saudável que a gente tem no Brasil, né? Então, sobre o chocolate, o que acontece? O chocolate, né? Então, eu também já, como eu falei, gurias, você também pode. Eu já fui uma viciada. Ai, não, mas a Fernanda lá, que bota aqueles pratos, que toma suco de verde, não sei o que, não é possível. Ela nunca deve ter problema com... Ela nunca deve ter tido problemas com chocolate. Sim, eu já tive problemas com chocolate, e muito. O que acontece, né? Deixa eu pensar, acho que foi em 2009, quando eu voltei a morar no Brasil. Naquela época, eu comecei a comer chocolate, eu gostava muito do shot, que é o amendoim. Mais uma vez, querido, olha, eu adoro amendoim, né? Então, eu comecei a comer demais aquele chocolate, que era o meu favorito. Eu não era tanto dos outros, nem do diamante negro, nem do ao leite, nada. Eu gostava era do shot, tá? Aquele era o meu chocolate. E aí, eu me lembro assim que eu comprava assim, eu começava a comer no fim de semana, eu começava, sabe aquela coisinha meio devagarinho assim? Minha mãe disse que doces árabes são muito doces. Olha, tu sabe que pode ser. Eu nunca comi assim, eu acho, um doce árabe, tô tentando lembrar, não conheço muita culinária árabe não, mas pode ser. Não, isso não é uma coisa exclusivamente brasileira, com certeza não. Eu comi uma vez um doce também, como é que é, Rafa, lá da Lila, do Emir, eles são da Turquia, né? Agora o Rafa tá aqui atrás, tô tentando perguntar da Turquia. Eu já comi um doce turco também, que era cheio de açúcar, né? Então tinha bastante açúcar. Então, assim, não é uma coisa só do Brasil, não. Com certeza não. Vamos lá para os Estados Unidos, então, né, gurias? Muito mais. Mas, enfim, foi uma coisa que eu comparei muito em relação à Europa, né? Principalmente a Itália e na França, eu comparei muito com os doces brasileiros e eu percebi essa questão. Mas voltando ali para o chocolate, o que acontecia? Eu comecei devagarinho, né? Eu tava começando a comer o chocolate ali fim de semana, começava devagarinho. Só que aí a minha vontade era tão grande, né? Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, minha vontade era tão grande do chocolate que eu comecei a trazer ele para os dias da semana, né? Assim, de uma forma muito inocente, eu nem tava percebendo. Então, assim, eu digo, mas é um pedacinho, não vai fazer mal, sabe? Era um quadradinho ali e era à noite, gurias. A minha vontade vinha à noite. Eu não sei se é no caso da tua filha, né? Que eu esqueci o nome ali.
se a vontade vem mais à noite, mas pra mim a vontade de comer e o vício do chocolate era à noite que pegava. Aí depois do jantar, sabe aquela coisa assim? Então aí eu chegava, né, eu comia um quadradinho, comia 2. Na outra semana eu já comia 4. Na outra semana eu já tava comendo uma fileira inteira. Dali um pouco eu tava comendo meia barra de chocolate. Meia barra de chocolate. Por que isso acontece? Porque o chocolate, além de ter muito açúcar, tem a gordura. Gurias, aquela gordura ali não tá à toa, tá? Aquela quantidade de açúcar e gordura, ela é estudada, elaborada pela indústria para fazer com que o nosso, quando a gente come, né, o chocolate, ele dá eu chamo de barato lá na área de recompensa do cérebro, e aí dá um negócio assim que, nossa, sabe? Que a gente tem um impulso de comer mais. E aí eu comia e aquilo vicia, é um vício. Açúcar é que nem droga, né? Tem estudos que dizem que o açúcar, né? Tem acho que um livro, como é que é? Sugar Blues, alguma coisa assim. O nome do livro fala que o açúcar vicia mais que a heroína. Então, o açúcar é uma droga legalizada, tá? Então, o que acontece? Vicia. Não é uma coisa assim, eu não tenho controle sobre a minha vontade. Não, é químico. Aquilo vicia, gente, o açúcar. Então, aí, quanto mais eu comia chocolate, mais eu tinha vontade de comer. Então, assim, como eu falei, eu já tava comendo meia barra de chocolate. E aí um dia eu comi uma inteira. Quando eu comi uma barra de chocolate inteira, eu fiquei chocada. Quando eu comi uma barra, porque até então eu não tava percebendo. Mas aí quando eu me dei conta, digo, meu Deus do céu, eu sentei aqui, eu comi uma barra de chocolate, shot, né? Aquela com amendoim, inteira, e eu nem tinha percebido. Aí eu fiquei chocada. Sabe? Porque como eu tava falando, tem essa quantidade de gordura, e a gordura, como é que eu vou dizer, ela aumenta o apetite, né? Então ela estimula o apetite. E com a combinação com açúcar, é uma combinação ali que faz dar esse vício todo, né? Então, por isso que o vício do doce, ele é real, ele é um vício mesmo, né? Então, assim, e naquele momento eu me descobri viciada no chocolate. E a forma para conseguir sair daquele ciclo vicioso, eu tive que ficar, eu parei de comprar aquele chocolate. Foi o jeito que eu encontrei, porque eu não tinha, entende, gurias? Ai, mas é só um quadradinho. Mas é que é uma coisa que é tanto açúcar e tanta gordura que ele dá esse barato no cérebro e a gente não consegue parar. É uma compulsão mesmo, de verdade, sabe? E é uma coisa que a gente precisa ficar atenta, né? Ó, a Patrícia, doce árabe, acho que vai muito açúcar pelo fato de ser tipo massa folhada, recheada, digamos assim. E se você quiser ainda coloca a calda. Nossa, com certeza, Patrícia, porque assim, ó, as massas folhadas, né? Elas assim parecem inofensivas, mas na verdade elas têm muita gordura, né? Muita gordura, muitas vezes hidrogenada. Então ali tá tudo junto, né? Então assim, imagina, coloca massa folhada, mais alguma coisa com leite ali, um chocolate, um doce de leite, sei lá com que coisa ali. Tu imagina, então realmente fica muito doce, né? E aí ainda coloca o açúcar confeiteiro por cima, né? Então assim fica... Como é que a gente consegue deixar de comer doce assim, né? Então é difícil porque esses alimentos realmente fazem com que a gente fique mais viciada. Então, como eu tava falando do chocolate, é realmente a forma que eu encontrei pra quebrar com esse ciclo vicioso do chocolate, quando eu me encontrei assim viciada no chocolate, e era específico, era aquele chocolate, sabe? Pode perceber que quando as pessoas assim, quando estão, tem alguma coisa específica, né? Tem alguma marca de chocolate específico, tem algum bombom específico, tem alguma coisa específica que ela realmente não consegue deixar de comer, né? A Patrícia, tem um que eu faço com nozinho, semolina, acho que vai leite também. Pois é. Então, assim, ó, tem que ter um cuidado, porque, assim, o que acontece, né? Então, quando a gente tá comendo, assim, esses alimentos que tem açúcar,
É muito difícil a gente ter o controle, né, sobre esses alimentos, porque eles viciam. Então, como eu estava falando do chocolate, a forma que eu encontrei ali para quebrar o vício foi realmente deixando de comprar aquele chocolate especificamente. Fiquei muito tempo ali, né? Então depois, e tanto é que eu fiquei tão chocada com que aquilo chocolate fazia comigo, que eu nunca mais comprei aquele chocolate. Eu comprava o amargo, mas aquele especificamente eu não comprava mais. Não comprava mais, né? Porque desencadeou uma compulsão que era chocante, assim, sabe? E a gente tem que ter cuidado também com o tal do chocolate amargo, tal, que parece às vezes, muitas vezes inofensivo. Claro, né, gurias, que se a gente tem opção, né, o que é pior, o que é melhor? É melhor comer um chocolate amargo do que um chocolate ao leite, né, porque a quantidade de açúcar é menor, tudo bem. Mas não é porque ele é menos que pior que o chocolate ao leite que a gente pode colocar isso na nossa rotina. Quando eu falo da nossa rotina, é no nosso dia a dia, porque é isso que conta, né? Por exemplo, eu vejo aqui também, tem os chocolatezinhos orgânicos, dark, que é o chocolate amargo lá, 70%, 80%, ah, beleza, né? O cacau, ele tem bastante antioxidante, né? Então é um alimento saudável, o cacau, né? Mas aí o problema é que quando tá no chocolate tem muita gordura saturada. Tem muita. Teve um dia que eu fiquei chocada, eu tinha um aplicativo aqui que ele escaneia e diz assim a quantidade de gordura, sal e açúcar nos alimentos, né? E eu, não, chocolatezinho dark e tal, achava inofensivo. Quando eu passei, gurias, era vermelho a categoria, assim, era muita gordura saturada, sabe? Ó, eu ia perguntar agora mesmo sobre o chocolate amargo. Olha só que legal. Pois é, porque a gente, exatamente porque a gente acha, não, chocolate amargo é menos pior, mas assim, não dá pra gente trazer pra nossa rotina toda hora, principalmente por causa do açúcar, né, do açúcar, e mesmo que tenha menos açúcar, por uns 70%, 80%, né, é gordura saturada. Ó, Patrícia, já tem quase um ano que não como chocolate, sou intolerante à lactose, tenho alergia a nuts, grão de bico, entre outras coisas. Olha só, Patrícia, que coisa, né? Não, realmente, né? Se tu tem alergia a nuts, realmente precisa ficar atenta a toda essa questão das castanhas. E quanto menos a gente come, menos a gente tem vontade de comer o chocolate, né? E falando sobre o chocolate amargo, então o que acontece, né? Eu tinha também, até eu descobrir que tinha tanta gordura saturada, eu tinha essas coisas. Não, eu comprava assim, tem aqui, eu encontro super bom, uma qualidade bem boa e não era caro, sabe? Era orgânico, dark, 80%. Eu comecei com 70% e depois eu fiz um upgrade pro 80%, né? E aí de vez em quando eu cortava assim o quadradinho, eu comia, né? Vou tomar um chazinho, comer um chocolatinho amargo. Só que quando eu me dei conta que que eu passei o aplicativo assim, sabe? E escaneei assim o código de barras, eu vi a quantidade de gordura saturada, opa, não dá para comer na minha rotina. Claro, vou fazer, por exemplo, um muffin. E aí no fim de semana, e aí eu quero colocar uma cobertura com chocolate derretido. Eu vou pegar um chocolate amargo, vou derreter, vou colocar ali. Mas ele não faz parte da rotina, sabe? Então o perigo é quando a gente traz o chocolate amargo e fazendo parte da nossa rotina. Agora, se ele é de uso eventual, tudo bem, né? Agora, fazendo parte da nossa rotina que é um problema. Olha só, sabotagem, a Karina falou. Nem sabia. Parei de emagrecer, deve ser ele. Olha só, Karina. Sabe? Exatamente. Ontem eu fiz uma live bem legal sobre dos pontos cegos do emagrecimento, né? Bem legal se quiser assistir. E a gente precisa analisar o que a gente está fazendo para entender bem o que está acontecendo, por que a gente parou de emagrecer, né? Então, assim, e realmente, já falei com outras pessoas, né? Conhecidas minhas. Não, mas Fernanda, eu tô comendo bastante grãos, eu tô comendo bastante legumes, vegetais e tal, mas eu não sei o que é que... E aí, eu olhei assim pra mesa, tinha uma barrinha de chocolate meio amargo, 80% e tal. Tá, mas
quanto desse chocolatinho tu come aí todo dia? Né? Ah, é um pedacinho. Não, mas é 80%. Ó, isso aí é um furinho no barril, sabe? Quando a aguinha tá escorrendo lá, a gente não vê por onde, sabe? Então, a gente precisa ter cuidado, né? Então, realmente, pode ser. Se tá comendo com muita frequência o chocolate amargo, pode ser também, né? Tem outros fatores também que pode ser que acontece. Como é que tu tá fazendo a tua alimentação, né? Então, assim, me conta um pouquinho mais. Então, assim, quando a gente traz pra rotina, então esse tem que ter cuidado, né? E deixar bem claro, né, gurias, que o cacau, ele é maravilhoso, né? Tem muito antioxidantes, assim, ele é muito bom. O problema é o chocolate, né? Por causa do açúcar e da gordura. E a questão toda do chocolate amargo, mesmo que ele tenha menos açúcar, tem gordura saturada, né? Então, assim, ó, dá uma olhada lá, né? Geralmente vem ali a porcentagem de gordura saturada e muitas vezes a gente nem vê. Eu mesma fui descobrir isso não faz muito tempo. E aí eu peguei e fiquei atenta, ops, né? Esse monte de gordura saturada não dá pra comer todo dia, não. Então, o que eu fiz? Eu deixei o chocolate amargo para quando eu quero fazer uma sobremesa ou outra, tal, né? Alguma coisa no final de semana, alguma coisa assim, eventual, mas não no meu lanchinho durante o dia, não, sabe? Aí realmente, porque são as escapadas, né? Que eu falei, sabe o furinho no barril, que a água vai escorrendo, a gente não sabe por onde, e aí não consegue descobrir por que não consegue emagrecer. Né? Então, e a gente, né, de forma, né, tranquila, fica pensando, não, mas eu tô comendo meio chocolate amargo, de qualidade e tal, por que, né? Então, realmente, a gente precisa ter cuidado, que o segredo é o que a gente faz, como eu digo, né, não é o que a gente come no Natal que faz a gente engordar, né? É o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, não, o Ano Novo e o Natal do outro ano é que faz a gente engordar. O que foi, filhinho? Quer dar um oi? Dá um oi aqui então, Rafa, vem. Ele tá de vampiro aqui, ele já tá todo se ensaiando pro Halloween. E ele queria aparecer, dá um oi aí, tá? Então tá. Tá bom, Rafinha. Olha só, o que mais aqui? Ah, tá, essa foi que ela colocou, né? Então é isso, a gente, como eu tava falando, né, gurias, que você também pode, como eu tava falando, como era a minha alimentação antes, né, e entender que eu já fui, né, comilona compulsiva de salgadinhos, eu já fui comilona compulsiva de queijo, eu já fui viciada em chocolate, uma série de coisas, né, e eu consegui, né, atingir esse objetivo, né, de emagrecer e me manter magra de forma natural. Então isso é possível, gurias, qualquer uma pode, sabe? É isso que eu quero trazer para vocês. Porque às vezes parece que fica muito distante para algumas, pensando que fica muito difícil, né? Ó, cacau em pó pode utilizar? Sim, o cacau é bom, né? Mas é o cacau, fica atenta, porque muitas vezes quando eu ia querer fazer algum bolo, alguma coisa, tem que ter muito cuidado na caixinha, ver se é cacau mesmo, porque às vezes dizem, chocolate amargo ou chocolate, dizem 70% e tal, mas aí se a gente for ver, não é puro cacau, né? Tem outras coisas adicionadas ali, como açúcar, enfim, tá. Tá bom, filhinho? Tá mostrando uma coisa aqui. Então, assim, tá, Rafinha? Então, assim, que eu tava falando, né, do cacau, né? Então, o cacau, sim, é muito bom. Além disso, gurias, agora eu me lembrei, quem gosta muito de sorvete de chocolate, experimenta bater banana bem madura, congelada e botar cacau e só. Fica muito bom. Ó, Sênior sem lactose com alguma fruta. Ah, tá sem lactose. Olha só, eu não gosto dessas vitaminas assim, sabe? Ó, vou te dizer, não gosto dessas vitaminas. Deixa eu ver o que ela falou aqui, ó. Com grão de bico pela primeira vez, essa semana meio aprendi com você. Ai, que máximo! Grão de bico, gostou mesmo, Carmen? Que delícia! Da próxima vez tira uma foto e me marca que eu quero ver como ficou. Que máximo! Ó, mas falando do Nutri Senior sem lactose, olha só. O
que acontece? Esse negócio da lactose, tá? Ficou muito... a indústria, né, pegou, né, a questão que as pessoas começaram a ficar muito intolerantes com a lactose, porque não, que o problema é a lactose, porque é lactose. A lactose é só uma coisa, né? É só uma coisa. Mas a proteína do leite, que é a caseína, isso eu falei na live de ontem, ela faz mal pro nosso organismo, né? Não é bom pro nosso organismo, né? Eu até, quem quiser assistir, tá na live de ontem que eu falei sobre isso, né? E o que acontece? E aí a indústria usa, não tem lactose, então é bom, sabe? Como é que tu falou assim, ó, lactose com alguma fruta, a melhor coisa que a gente pode fazer como vitamina, de verdade, não é usar essas coisas industrializadas, esse que eu sei que tá falando, né? Nutrem, essas coisas que vêm em pó, alguma coisa pra gente bater com fruta, fazer vitamina, né? E aí a indústria vai lá e coloca, super fit e tal, coisa fria. Isso é fria, tá? A melhor forma de fazer batida, fazer vitamina, é pegar banana congelada, sabe? Ou até mesmo, não precisa nem ser congelada se não quer que fique muito... Porque a banana congelada, às vezes ela dá mais até consistência de sorvete mesmo. Mas bater vitamina mesmo, é bater assim, ó. Pode usar leite vegetal com banana e uma fruta. Então, assim, que eu tava falando da vitamina, né? Da vitamina. Então, por exemplo, colocar banana, mas nem pensar essas vitaminas em pó, nutri, essas coisas, nem pensar. E a indústria coloca isso como, sem lactose e tal, porque aí as pessoas acham que é saudável. E não é. A caseína, comprovadamente, né, através do estudo The China Study, né, que é um dos estudos mais abrangentes realizados no mundo que relaciona nutrição e doenças, falam que a caseína, né, o consumo de caseína, ela pode aumentar o risco de desenvolver doenças sérias como o câncer, sabe? Então, o leite não é saudável, né? Então, principalmente pela questão da caseína. Então, não é saudável. Então, uma vitamina saudável mesmo é pegar, assim, um leite vegetal, bater com banana e frutas. Fernanda, mas eu não tenho leite vegetal. Então, dá para usar água. Porque a banana, ela dá cremosidade, sabe? Ela dá cremosidade. E outra coisa que tem opções, por exemplo, de fazer leite vegetal, que é barato, que eu sei que no Brasil às vezes é um pouquinho mais caro o leite vegetal, né? Mas, por exemplo, como o leite de aveia, leite de arroz. E é bem fácil de encontrar, gurias. Lá no YouTube tem 500 receitas de leite vegetal barato, assim, sabe? Por exemplo, o de aveia, o de arroz, sabe? Então, é muito melhor, né? Então, é muito melhor usar uma vitamina, assim, por exemplo, tá terminando a live aqui, 1 minuto e 49. Mas vamos lá. Então, assim, colocar banana, né? A base com banana, ela dá aquela cremosidade. Outra coisa, me veio na mente. Fazer uma batida de banana, leite vegetal e colocar pasta de amendoim. Eu acho que deve ficar uma delícia. Eu nunca fiz, mas me veio em mente agora. Acho que deve ficar bem gostoso. Uma delícia. E a Carmen falando, né? A Carmen tá falando de uma receita, de um vídeo que eu fiz, que eu fiz uma live domingo passado, fazendo um grão de bico ao curry, né? Então, quem quiser assistir, tá lá no feed. E pelo visto, a Carmen gostou bastante. Que legal, Carmen. Muito bom. Pela primeira vez tu comeu grão de bico. Que máximo. Grão de bico é maravilhoso. Tem muitas fibras e tudo. Uma delícia.